Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, né? Enfim, então vamos começar, né? Só que antes, só lembrar vocês que já é interessante, né? Que vocês já tenham, né? Espero que vocês já tenham um lugar adequado para vocês estudarem, tá bom? Um lugar silencioso, calmo, tranquilo, ok? Peguem logo o material didático para perto, né? Façam as anotações e vamos lá. A aula de hoje de geografia, gente, é sobre o clima, tá? O que é clima, né? Como assim clima? A gente estudou na aula passada a atmosfera, beleza? E a atmosfera é o primeiro passo para a gente entender o clima. Então, o que seria o clima? A gente pensa, que clima quente, hoje o clima está seco. Será que está certo eu falar isso? Hoje o clima está seco. Ontem o clima estava mais frio. Será que isso está certo? Quer dizer que o clima ele muda de um dia para o outro? Não, sabia? Está errado. Por que está errado? Porque, na verdade, existem dois conceitos. Existe o tempo e existe o clima. Que seria? Qual é a diferença de um para o outro? Tempo, gente, é o estado da atmosfera no momento da observação. Então, a gente já estudou a atmosfera, não é verdade? Então, vamos supor que agora você observa a atmosfera. Você olha para o céu e você observa. Aí, nesse momento, você percebe, o tempo tá fechado, né? Tem um monte de nuvem escura, quer dizer que vai chover, por exemplo. Beleza. Aí, talvez, mais tarde, sei lá, noite não, né? Mais tarde, finalzinho da tarde, você olha para o céu e aí você vai ver o céu sem nuvem nenhuma, por exemplo. O tempo agora ele mudou, exatamente. O tempo ele é variável, ele muda de um dia para o outro. Talvez hoje esteja super chuvoso, esteja chovendo muito. Talvez ontem já estivesse mais seco, né? Enfim, talvez amanhã estará quente. Ou então depois da manhã vai estar frio. Então isso é o tempo que ele está mudando. O tempo ele muda de um dia para o outro, mas também ele muda no mesmo dia, tá bom? Então de manhãzinha, se você olhar para o céu, vai estar de um jeito. Talvez de tarde vai estar de outro jeito. De noite também de outro jeito. Então isso é o tempo. O tempo ele é um estado da atmosfera, tá bom? No momento que você está observando, ok? Então a gente pode dizer que é a combinação passageira dos elementos do clima, que a gente já vai ver quais são, tá bom? E o clima, então, o que é o clima? Então está errado? Então o clima não existe? Na verdade, o clima ele é uma sucessão habitual, ok? Dos tipos de tempo em determinada região e no período maior. Como assim? Então, se eu, todo dia, eu olhar para o céu em um determinado horário, né? Todo dia eu fazer isso, ao longo de 35 anos, por exemplo, né? Um tempo bastante considerável, aí eu vou ter uma noção do que é que acontece mais nessa região. Aí eu percebo que essa região aqui acontece mais um tempo seco, por exemplo, né? Aí eu percebo que essa outra região não, é um tempo mais chuvoso. É o que acontece mais, né? Acontecem muitas chuvas, por exemplo. E aí eu consigo diferenciar. E assim eu consigo constituir um clima. Então o clima é um conjunto duradouro, tá bom? Então não é passageiro, não é de um dia para o outro, né? É de um conjunto de anos, 35 a 40 anos de observação, tá bom? Um conjunto de fenômenos meteorológicos, né? Eles vão caracterizar a atmosfera. É como se fosse assim, gente. Se eu falar assim, como é que você está hoje? Aí você fala, hoje eu estou cansado. Hoje eu estou animado. Hoje eu estou feliz. Hoje eu estou com fome. Beleza, é como você está. Então quer dizer que você é assim? Quer dizer que você é uma pessoa cansada? Sempre você está cansada? Sempre você está animado? Sempre você está com fome? Talvez, né? Enfim, mas quer dizer que você sempre é assim? Não. Se eu perguntar como é que tá, como é que você está hoje, você talvez responda, eu estou triste, eu estou feliz, eu estou cansado. Isso é como você está, tá bom? Como você está agora. Talvez mais tarde você esteja de outro jeito. E o tempo é isso, é do mesmo jeito, tá bom? E o clima? O clima é o que é. Então, por exemplo, se eu falar assim, como é que você é? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa triste? Você é uma pessoa cansada? Então você pensa, hoje eu tô triste, mas se eu olhar ontem, semana passada, mês passado, eu percebo que eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre. Então você é uma pessoa alegre, por exemplo, mas hoje você tá triste, ok? Então percebam que o clima é como se fosse o que a atmosfera é. O que a atmosfera daquele lugar ela é, quais são as características que ela possui. E o tempo é como ela está naquele momento, tá bom? Enfim, entendido isso, a gente tem que ir para outra parte, os elementos do clima. Como assim, elementos do clima, né? O clima, gente, já viu o que é, né?
é o conjunto de características de uma atmosfera, tá bom? É como a atmosfera a gente pensa, então como é que eu vou dizer, como é que eu vou denominar essa atmosfera? Quer dizer que a atmosfera ela é triste, feliz, alegre? Não, né? Isso a gente usa mais para as pessoas, né? A atmosfera a gente vai usar outros critérios, tá bom? E esses critérios a gente vai chamar de elementos do clima, ok? São 4 elementos do clima, né? Ou seja, 4 critérios para a gente conseguir definir o clima de um lugar, para a gente conseguir diferenciar um clima do outro, tá bom? Enfim, de maneira geral, a gente fala assim, que um clima ele é seco ou ele é úmido, ele é quente ou ele é frio, tá bom? Enfim, de maneira geral, né? Aí pode ser que ele seja quente e úmido, pode ser que ele seja quente e seco, pode ser que ele seja frio e úmido, pode ser que ele seja frio e seco, tá bom? De maneira geral é assim, tá bom? Essas são as possibilidades. Só que a gente tem maneiras de avaliar isso, tá? E aí são 4 maneiras, né? Primeira forma, que é o que a gente mais presta atenção, né? A temperatura, né? Como assim temperatura? Temperatura, gente, é a medição do grau, né, de agitação das moléculas, tá bom? Claro, isso é muito complicado de entender, né? Mas a gente sabe que é temperatura, a gente sabe que é algo mais quente que é algo mais frio, né? Isso a gente consegue perceber bem fácil. Aí o que acontece? Essa variação de temperatura, ela é medida por meio de escalas, né? Escala Celsius, escala Fahrenheit, por exemplo, né? Que seria a temperatura, por exemplo, se você pesquisar no Google, temperatura de Fortaleza, aí vai dizer, por exemplo, 32 graus Celsius. O que seria esse grau Celsius? É uma escala, é apenas uma forma de eu medir essa temperatura, tá bom? Ok, e aí pode ocorrer dependendo da localização geográfica e da circulação atmosférica. Então a temperatura ela vai mudar de um lugar para o outro, claro, né? Tem lugares que são mais quentes, tem outros que são mais frios, tá bom? Então, dependendo da localização, a temperatura vai mudar, né? Enfim, umidade do ar. O que seria umidade do ar? Umidade, gente, é quando eu estou falando de água, né? Quantidade de partículas de água em estado gasoso na atmosfera, ou seja, vocês lembram lá do ciclo da água que a gente já estudou, não é? Aí a gente viu que tem uma parte que a água ela vai para a atmosfera, não é? Em forma de gás, né? Que seria em forma de vapor, na verdade. Então a gente fala que é o estado gasoso da água, beleza? Aí o que acontece? Essa água ela fica na atmosfera, tá bom? E aí ela pode se condensar, né? Pode formar uma nuvem, mas a gente já estudou, né? Aí o que acontece? Essa parte, em relação às gotículas de água na atmosfera, a gente vai chamar de umidade. Então, quanto mais partículas de água na atmosfera, mais úmida essa atmosfera está. Ou seja, tem uma umidade maior. Se tiver poucas moléculas de água, quer dizer que ela está pouco úmida, né? Ela está menos úmida. Ou seja, ela tem uma umidade baixa, tá bom? Enfim, e é um indicador importante para a gente. Por quê? Porque permite que a gente faça previsões em relação à possibilidade de chuva, não é verdade? Se o clima se está um tempo seco, por exemplo, né? Se a atmosfera ela tem pouca partícula de água, você vai pensar, vai chover. Não, né? Porque tem pouca partícula de água. Então percebam a relação que a umidade tem com o outro critério, né? Que é a pressão atmosférica, né? E também a precipitação, tá bom? A precipitação, ela tem 3 tipos de precipitações, então depois eu falo dela. Agora, pressão atmosférica, o que seria? Pressão atmosférica, gente, na verdade, é o peso que o ar tem sobre a gente. Vocês sabiam? Então, por exemplo, vamos supor que vocês pegam, sei lá, botem a mão de vocês assim, na mesa, botou a mão na mesa. E aí você pega um livro, o livro de geografia de vocês, e vai colocar em cima da mão de vocês. E a outra mão você coloca sem nada. Você concorda comigo que você está sentindo um peso na mão que você colocou o livro, não é? Claro, você colocou um livro em cima. Então o livro ele está pesando na sua mão, não é verdade? Tá, porque você botou em cima da sua mão. Então imagine que esse livro seja agora um conjunto de gás, seja um pacotinho de gás, um monte de gás, na verdade. Vários gases, ok? Aí você vai ter que lembrar da aula de atmosfera. Imagine toda aquela camada todas as camadas da atmosfera, né, que elas estão rodeando a gente, ou seja, elas estão em cima da gente. E se ela está em cima da gente, é como se fosse o livro em cima da sua mão. Ela está pesando no seu corpo, tá bom? Claro, no dia a dia a gente não sente, a gente não sente um peso da atmosfera. Mas essa coluna de ar, ela está acima da gente, né? A gente já estudou sobre isso. As camadas da atmosfera estão acima, né? Beleza?
Então, eu vou chamar de pressão atmosférica o peso que esse ar atmosférico está sobre a gente, ok? E aí, gente, tem uma relaçãozinha aqui importante. Quanto mais quente tiver esse ar, se o ar que ele está muito quente, quer dizer que as moléculazinhas estão muito agitadas, tá bom? Estão muito agitadas. E se elas estão muito agitadas, elas vão se distanciar das outras, tá bom? Elas não vão querer ficar pertinho, elas vão se distanciar, né? Só lembrar, por exemplo, vamos supor que está um dia quente. Está um dia quente na sua casa, provavelmente você não vai querer, sei lá, ficar perto de todo mundo, ficar abraçando todo mundo, ficar agarrado de todo mundo. Não, porque você vai estar um dia quente, né? Enfim, agora se tiver um dia frio, aí sim você vai querer, sei lá, ficar agarrado com alguém, né? Pra sentir um calor, né? Enfim. Então, as moléculas é do mesmo jeito. Se o ar estiver quente, as moléculazinhas vão estar mais agitadas e elas vão ficar mais afastadas das outras. Elas não vão querer ficar perto. E com isso, gente, elas vão estar mais afastadas, elas vão estar menos densas. O que significa isso? Menos densas. Menos densas quer dizer que elas não vão estar tão pesadas assim. Elas vão subir, por exemplo, tá bom? Elas vão preferir subir, vão preferir ficar se espalhando até subir, tá bom? E aí a gente pode lembrar, por exemplo, das lareiras, né? Por que as lareiras são embaixo e os ar-condicionados são em cima? Porque o ar frio, ele pesa, então ele tende a cair. O ar quente, ele tende a subir. Por quê? Porque as moléculas estão muito agitadas e elas vão procurar um novo lugar para ir. Elas vão se expandir. Por isso que as lareiras são embaixo, tá bom? Já o ar-condicionado, que é um ar frio que ele tá liberando, o ar frio ele é pesado. Por que ele é pesado? Porque ele é denso. E por que ele é denso? Porque as moléculas estão pertinho uma das outras, tá bom? E por que estão pertinhos? Porque as moléculas estão menos agitadas, porque está frio, então elas não estão se movendo tanto, né? Quando está frio, geralmente a gente quer ficar paradinho, né? A gente quer ficar na nossa, tá bom? As moléculas do mesmo jeito, tá? Então percebam a relação. Se o ar ele está mais frio, quer dizer que ele está mais denso, né? Ele está mais frio, está mais denso, ele está pesando mais. E se ele está pesando mais, gente, quer dizer que a pressão que ele vai fazer sobre uma pessoa é maior, não é verdade? Né? Imagina que você está aqui, aí tem um ar frio sobre você. Se o ar frio ele é mais denso, quer dizer que ele é mais pesado, então a pressão é maior. É como se eu estivesse colocando 2 livros em cima de você. Se o ar está quente, quer dizer que as moléculas estão muito agitadas, então elas estão menos densas, ou seja, menos pesadas. Então é como se eu estivesse colocando só uma folha de papel em cima de você, né? Está menos pesado, então a pressão é menor, tá bom? Então a relação é importante. Quanto maior a pressão atmosférica, menor a temperatura, tá? Então quer dizer que um ar frio ele é mais pesado, a pressão atmosférica é maior. Se a temperatura for maior, a pressão atmosférica é menor. Se a temperatura for menor, a pressão atmosférica é maior, tá bom? Enfim, e né, por último, né, mais ou menos importante, a precipitação atmosférica, né? Que seria isso, né? Faz parte do ciclo hidrológico, né, o ciclo da água. Que é nada mais nada menos quando essa nuvem, né, que ela se condensou, né, que a gente falou, a nuvenzinha, as gotículas de água se juntaram, formaram uma nuvem, e aí tem um momento que elas não se aguentam, elas se precipitam, elas caem, tá bom? Só que aí tem 3 formas delas caírem, tá? Que é o que a gente chama de precipitação. Enfim, uma delas é o que a gente mais conhece, né, que são as chuvas, né, que é quando a água cai em forma líquida, tá bom? Forma líquida, beleza? E essas chuvas, gente, elas podem ser de 3 tipos, tá? Eu sei, são muito tipos para vocês aprenderem, mas é simples, tá bom? As chuvas frontais é quando eu vou ter um encontro de 2 massas de ar. Então eu tenho uma massa quente e uma massa fria. Elas vão se encontrar e elas vão acabar formando uma chuva ali, tá bom? Só a gente lembrar, a massa quente, ela vai ser mais pesada, então ela vai estar mais embaixo. E a massa fria, ela vai querer... tá certo. Enfim, e aí, quando elas fizerem esse movimento, né, a quente, ela vai subir e a fria, ela vai descer. Enfim, elas vão se chocarem e é como se as gotículas de água que tá numa nuvem, tá em outra, elas vão se bater. E aí elas vai cair em forma de água, tá bom? Vai chover, ok? Além disso, eu tenho 2 tipos de chuva, né? As chuvas orográficas e as chuvas convectivas. As orográficas, gente, é muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, é uma massa de ar que ela foi obrigada pelo relevo a subir, tá bom? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma montanha. Imaginar aqui que é uma montanha, tá bom? Imagina que é a montanha aqui.
E aí eu tenho uma massa de ar aqui bonitinha vindo aqui, beleza. Essa massa de ar ela é quente e úmida, tá bom? Ela tem gotículas de água, tem muitas gotículas de água nela. E aí ela é quente e úmida, ela vem aqui. Só que quando ela chega aqui, ó, tem um relevo aqui, né, ó? E aí ela tem que subir, tá bom? Para conseguir contornar o relevo. E aí ela sobe um pouquinho, né, porque ela é quente mesmo, ela gosta de subir, tá bom? E aí ela sobe, ó, quando ela subir, lá em cima, a atmosfera a gente viu o quê? Quanto mais a gente sobe, mais frio é, né? Então, quando ela chegar mais em cima, ela vai se condensar, tá bom? E quando ela vai se condensar, isso vai fazer com que as gotículas de água se precipitem, ou seja, vai chover, vai ter uma chuva bem aqui, tá bom? E essa chuva a gente vai chamar de chuva orográfica, tá? E aí, quando a massa de ar continuar, ela já não vai ter mais umidade, né? Ela vai ser uma massa de ar seca, tá bom? Porque ela já choveu, né? Beleza? E outro tipo de chuva, chuva convectiva. O que seria chuva convectiva? Convectiva, gente, é convecção. Lembra o quê? Lembra a rotação, lembra uma coisa girando, tá bom? Lembrem disso. O que seria? Basicamente é quando eu tenho um ar quente e esse ar quente, ele tá ali num ambiente que é quente, então tá tudo quente. E a gente lembra o quê? O ar quente, ele gosta de subir, ele gosta de se expandir, ele gosta de ficar à vontade. E aí esse ar quente, ele vai se expandir e ele vai subir. Só que quando ele chega lá em cima, do mesmo jeito com as chuvas orográficas, né? Em cima é frio, então ele vai se esfriar. E aí ele vai descer de novo, né? Porque ele se esfriou e o ar frio ele é pesado. Só que quando ele descer, ele já vai encontrar uma outra massa de ar que é quente que está subindo, né? E assim vai. Aí o que acontece? Quando essa massa de ar quente se encontrar com esse ar frio que está descendo, eles vão se chocar e aqui vai ter uma chuva, tá bom? E aí esse ar frio se esquenta e o ar quente se esfria. Aí continua, ele desce, aí sobe, fica nisso, tá bom? Então fica um redemoinho que basicamente vai fazer com que chova muito essa região, tá? Que inclusive é o tipo de chuva que acontece muito na floresta amazônica, tá bom? Por isso que a floresta amazônica ela é muito úmida, ok? Enfim, além disso, né, da chuva, a gente tem dois tipos de precipitação, o granizo e a neve. Lembrando, gente, granizo com Z, tá bom? Não é granito, granito é um tipo de rocha, tá bom? Granizo, que é um granizo? Granizo é quando a gente tem essa precipitação, só que a água não está no estado líquido, na verdade ela está no estado sólido, tá bom? É como as pedras de água, tá bom? Pedras de gelo mesmo, que cai. Pode ser pequenininha, pode ser bem grandona, tá bom? É o que acontece. São correntes ascendentes de água no estado líquido para a área de condensação nas nuvens. Então, dentro da nuvem, vamos imaginar que a gente está dentro da nuvem. Dentro da nuvem tem as gotículas de água, né? Beleza? Só que se essa nuvem for muito extensa, muito grande, o que vai acontecer? Vai ter um momento aqui, o topo da nuvem é mais frio e essa parte mais abaixo ela é mais quente, né? Beleza? A gente sabe, quanto mais sobe, mais fica frio, beleza? É o que acontece. Eu vou ter aqui essa água que ela vem da evaporação, né, chegando na nuvem, né, tá chegando na atmosfera de forma gasosa. Então, quando ela chega aqui, ela vai para o estado líquido. Só que aí ela continua subindo, né? E essa água que está no estado líquido, ela sobe até chegar lá no topo da nuvem. Quando ela chega, lá está muito frio. E aí o que acontece? Ela vai para o estado sólido. Só que aí quando ela está no estado sólido, ela pode ser que ela desça, né? Enfim. Ou então, outra coisa, né? Pode ser que outras gotículas de água façam esse mesmo caminho. Cheguem lá, vão lá para o topo, vão para o estado sólido também, tá bom? Aí tem um momento que fica muita pedrinha de gelo no topo da nuvem. Fica muito sólido aqui. Aí tem um momento que a nuvem não aguenta. Aí esse sólido cai, tá bom? Aí quando ele cai em forma de granizo, ok? Claro, não acontece sempre em todas as regiões, né? É uma situação muito particular, né? Não acontece em todo lugar não, tá bom? Não precisa se preocupar, né? Não quer dizer que todo dia vai cair uma pedra de gelo em cima de você não, tá bom? Enfim, e eu também tenho a neve, né? A neve é um tipo de precipitação que, na verdade, são cristais de gelo, tá bom? Então, se a gente pegar uma neve, olhar bem de pertinho, a gente vai ver que são cristais de gelo, ok? E a neve acontece em baixas temperaturas, tá? Enfim, vamos para o exercício para a gente finalizar. O principal fator responsável pelas diferenças climáticas existentes na Terra é a radiação solar, pois todo o calor absorvido pelo nosso planeta é proveniente do Sol. Entre os fenômenos cuja ocorrência vincula-se à manifestação dos raios solares, destacam-se a. O aumento da umidade e da amplitude térmica. B. A existência do efeito estufa e das zonas térmicas. C. A redução da pressão e da inversão térmica. D. A regulação das precipitações e da circulação atmosférica. Gente, a gente ficaria com o item B. Por quê?
Eu sei que tem muitos termos estranhos, né, para vocês, mas não se preocupem que tudo isso vai ser analisado com calma, né? Amplitude térmica, o que é isso, inversão térmica, circulação atmosférica, não se preocupem, tá? Mas por agora já dá pra gente marcar o B sim, né? Porque a gente sabe a relação que o raio solar tem com as zonas térmicas, né? Eu até tinha explicado há um tempinho atrás, né, quando eu falei do movimento da Terra, enfim, né? Então a gente tem as zonas térmicas, né? A gente tem uma zona mais quente, né, que é a zona equatorial, né? Ou também chamada zona intertropical, que é onde o Brasil está, né? Por isso que é quente. A gente tem a zona a zona temperada, né? A zona polar, né, que é mais fria. Então o raio solar ele tem relação com essas zonas térmicas, tá bom? Enfim, por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, você pode assistir de novo a videoaula. Acesse o site da escola para se manter informado e a agenda digital também, tá bom?